A pintura é uma das formas mais rápidas e baratas, principalmente se você for a pintora ou pintor, de mudar a cara de um ambiente. Suponhamos que você tem um dormitório, por exemplo, com 3 metros de largura por 4 de comprimento, ou seja, 12 metros quadrados. Você já está bem cansado da cor das paredes. Você consegue pintar esse ambiente com um galão de tinta, que vai custar uns R$ 200, talvez mais ou menos, dependendo da cor. E se o tempo ajudar na secagem, é serviço para um dia e nada mais. Sou Celso Migliorini, arquiteto, e se te animei a mudar as cores de sua casa, quero te ajudar para que tudo saia bem. É importante você saber que existem tintas mais apropriadas para cada tipo de superfície: madeira, metal, massa, gesso e aí vai. E o foco desse vídeo é a pintura de paredes internas com a superfície já pronta para receber tinta, ou seja, repintura ou aplicação inicial sobre massa ou gesso já devidamente selados para receber a primeira demão. Deixa eu explicar o que quero dizer com selados. A parede com revestimento novo, seja massa ou gesso, deve idealmente receber uma demão de selador acrílico, cuja aplicação é mais simples do que uma tinta normal. O selador serve para dar mais regularidade à superfície e selar a parede para que essa não absorva uma grande quantidade de tinta, evitando assim desperdício do material. Para que você tenha uma ideia, um galão de tinta é em média 4 vezes mais caro que um galão de selador. Portanto, se você for pintar uma parede com revestimento novo, vale a pena investir em uma primeira demão com este material, o selador. Tomado esse cuidado, vamos à pintura. Primeiro, é importante você definir que tipo de tinta irá usar. Pode ser tanto tinta látex quanto acrílica, que é mais cara, mas tem vantagens, vale a pena. A látex e a acrílica são diluídas com água e o processo de aplicação é igual, porém a acrílica é menos permeável, é mais fácil de limpar. O acrílico tem um melhor cobrimento também, ou seja, se você usar uma tinta de qualidade inferior, talvez você tenha que dar pelo menos uma demão a mais para ter um cobrimento satisfatório. Outra coisa interessante é que a acrílica é oferecida em 2 opções, fosca e acetinada. Eu durante anos preferi a versão fosca, pois por não ter brilho disfarça melhor eventuais imperfeições das paredes, como retoques de massa, onde havia algum buraco, ondulações, etc. Até que resolvi testar a versão acetinada e nunca mais usei a fosca nas paredes, a não ser que a superfície esteja muito irregular. A fosca, porém, segue sendo, na minha opinião, a mais indicada para tetos, mas nada te impede de usar acetinada, é que no caso dos tetos ainda não resolvi arriscar. Até hoje todos os tetos que pintei, ou melhor, o pintor pintou, foram branco fosco. Um detalhe importante, caso você tenha a parede já pintada com tinta acetinada e queira pintar com tinta fosca, você precisará lixar a parede para garantir a porosidade necessária à adesão da tinta fosca. Agora, se for o contrário, parede fosca que vai receber tinta acetinada, não tem problema. Em áreas sujeitas à umidade, como teto de banheiro e parede, próximas a pias, a minha preferência é por outro tipo de tinta, a epóxi, que é bem mais cara, uns 30% a 40% a mais que a acrílica, mas vale muito a pena. Você não terá dor de cabeça com bolor e coisas do gênero. Bem, ainda que o foco aqui não seja falar de área externa, não vou deixá-los completamente sem orientação. Neste caso, te conto que o acrílico acetinado é inadequado, tem que ser fosco. 2. Não deixe de pesquisar preços. Eu, antes de fazer esse vídeo, pesquisei 4 home centers e 2 casas especializadas em tinta aqui na minha região. Tomei como base 1/4 de galão da cor Galho Seco Souvenir Toque de Seda, que foi a que escolhi para pintar o meu dormitório, e a diferença de preços foi enorme. O menor preço que encontrei para essa latinha aqui foi R$ 45 e o maior R$ 89,90. Senti o drama. E não estranhe se em um mesmo lugar, o mesmo tipo de tinta tiver uma diferença de preços muito grande em função da cor. É que essas tintas preparadas na hora levam mais ou menos pigmentos conforme a cor desejada. E as tintas mais escuras, que levam mais pigmento, custam mais caro. Número 3. Falando em cor. Procure escolher antecipadamente a cor ou cores base que você quer. No primeiro momento, não é necessário ser tão específico, mas sim vale a pena você ter em mente se você está buscando um tom de azul, verde, cinza, amarelo. Aí vale a pesquisa
por fotos de ambientes na internet ou revistas de decoração para te inspirar. Para escolher, além de olhar aquele famoso leque com milhares de cores com nomes exóticos, verifique se a loja de tintas possui catálogos com menos opções. O bom desses catálogos é que são feitos por gente especializada em cores e sempre está antenada com as tendências do momento. Aqui eu gostaria de poder mencionar várias marcas, porém nas lojas que visitei, somente a Souvenir tinha esses tipos de catálogo. Olha só, então eu peguei aqui cinzas, neutros, brancas e leves, claras e suaves, acentuadas e acolhedoras, intensas e vibrantes. E cada catálogo desse, você vê aqui, ó, tem um monte de opção. Isso aqui ajuda bastante você a começar a direcionar a sua escolha. E foi num catálogo desses que eu acabei escolhendo a famosa galho seco aqui, que eu já falei algumas vezes. Que para quem está curioso, que galho seco é esse? É um marronzinho bem claro, era um tom que eu estava buscando e fiquei bem satisfeito. Era uma cor já pré-definida num catálogo desses aqui. Então fica a dica para que as concorrentes também se empenhem na produção desse material, que além de divulgar, ajuda bastante na escolha final. Número 4. Faça um teste antes. É pouco provável que a cor que você viu no catálogo fique igual quando aplicada na parede da sua casa. E se for acetinado, então, é menos provável ainda, pois a pintura acetinada, por ter um certo brilho, está mais sujeita ainda às diferenças de luminosidade dos ambientes. Se a sua escolha for por tinta fosca, algumas marcas vendem amostras com pequenas quantidades, o suficiente para você testar em casa e certificar-se de que fez a melhor escolha. Porém, não é tão fácil encontrar lojas que trabalham com essas amostras, é uma pena. A Souvenir produz esta amostra aqui nesse tamanhinho. E a Coral Decora produzia esta aqui, só que agora recentemente passou a trabalhar com cores pré-definidas, disponíveis neste bastãozinho que você vê aí na foto. Mas se a sua escolha for por tinta acetinada, você terá que comprar aquela menor porção, o famoso quartinho. As marcas de tinta não produzem amostra de testes para tinta acetinada. E não improvise testando a versão fosca com a intenção de comprar acetinada. A diferença no resultado final é muito grande. Quando for testar, aplique a tinta em lugares diferentes, onde você possa observar situações distintas de iluminação, combinação e contraste com os elementos do ambiente que será pintado. 5. E quanto de tinta comprar? Antes de fazermos algumas contas de exemplo, é importante você saber que as tintas são vendidas normalmente em 3 volumes diferentes. O quartinho, que tem esse nome por ser 1/4 de galão, o galão e a lata, que por razões óbvias eu não tenho uma aqui, que equivale a 5 galões. Agora tem um detalhe importante com relação à diferença de quantidade quando você escolhe uma cor pronta e quando você escolhe uma cor a ser preparada. 1 galão equivale a 3,6 litros e quando você compra um galão de uma cor padrão, branco por exemplo, ele virá com 3,6 litros de tinta. Porém, quando se trata de tinta a ser preparada, a lata contém 3,2 litros. Mas por quê? Bom, a tinta a ser preparada precisa receber os pigmentos. Pode ser pouca coisa, no caso de uma cor clara, muita coisa, no caso de uma cor escura. Além do mais, é necessário que haja espaço dentro da lata para que a tinta seja misturada naquelas máquinas. Isso explicado, vamos para os cálculos. É importante você medir a área a ser pintada. Um exemplo, você tem uma parede de 3 metros de largura por 3 de altura, sem porta e sem janela. Logo, são 9 metros quadrados. E qual a quantidade de tinta? As latas normalmente apontam o rendimento esperado, considerando a norma técnica que trata de pintura. Não vejo necessidade de falar mais detalhadamente desta norma, mas sim mostrar que, por exemplo, este quartinho Souvenir Galho Seco tem um rendimento declarado de 6 metros quadrados de parede acabada, conforme esta norma técnica. Esta conta, a dos 6 metros quadrados de parede acabada, considera 3 demãos, ou seja, com esta latinha você consegue dar uma demão de 18 metros quadrados. Só que eventualmente você já poderá ter um resultado muito bom com 2 demãos. Voltando à parede de exemplo com seus 9 metros quadrados. Se forem 2 demãos, 18 metros quadrados de pintura. E com este quartinho você pinta. Se forem 3 demãos, 27 metros quadrados de pintura. Aí você vai precisar comprar 2 quartinhos e terá alguma sobra. É isso.
Então agora que você escolheu o tipo de tinta, pesquisou o preço, selecionou e testou cores, chegou na cor desejada e calculou a quantidade necessária, está esperando o quê? Bora pintar então! Ah, pode ser que você ainda precise de uma ajudinha. Neste caso, tanto um pintor experiente quanto um arquiteto podem te ajudar. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Até mais, pessoal!